Declaro aberta. Acho que é a TV. Declaro aberta a 24ª sessão extraordinária do segundo período de reuniões do quarto exercício do mandato da 16ª legislatura. Peço ao nosso primeiro secretário, Vinícius Ferreira, que faça a leitura do projeto complementar número 8 de 2020, que passou a ser aqui na casa projeto 6 de 2020. Projeto complementar 6 de 2020. Bom dia. Ofício 313 de 2020, Campina Grande do Sul, 28 de setembro de 2020. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente dessa casa. Caminha projeto de lei complementar 008-2020. Cumprimentando cordialmente, encaminhamos o anexo ao projeto de lei complementar 008-2020, que altera os dispositivos da Lei Complementar Municipal número 3, de 21 de dezembro de 2010, que reestrutura o regime próprio da Previdência Social do município de Campina Grande do Sul para apreciação desta Casa de Leis em regime de urgência, com a designação de sessão extraordinária na forma do artigo 107 do Regimento Interno. Regime de urgência se justifica para a adequação municipal aos dispostos no artigo 9º, parágrafo 4º da Emenda Constitucional número 103 de 2019, qual estabeleceu que nos regimes próprios de Previdência Social, a alíquota, o RPPS, a alíquota da contribuição previdenciária não pode ser inferior às alíquotas de regime geral da Previdência Social, RGPS. Oportuno destacar ainda que, em caso de não aprovação no prazo estabelecido, o município poderá ficar sem certificado de regularidade previdenciária, CRP, atestado de suma importância que autoriza transferências voluntárias de recursos pela União. Cumpre registrar que tal matéria já estava em trâmite nessa Casa de Leis, como projeto de lei complementar 005-2020. Entretanto, na data de 30 de julho do corrente ano, por meio de ofício do gabinete 251-2020, foi retirado em virtude da promulgação da portaria 18084, de 29 de julho de 2020, que alterou o prazo para comprovação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do cumprimento de parâmetros gerais relativos aos regimes próprios de Previdência Social do Estado, do Distrito e dos municípios. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, prefeita municipal de exercício interino, Camila Zanetti Vieira. Projeto de Lei Complementar 008, de 28 de setembro de 2020. Altera o dispositivo da Lei Complementar Municipal número 3, de 21 de dezembro de 2010, que reestrutura o regime próprio de Previdência Social do município de Campina Grande do Sul. Artigo 1º. Essa lei altera o dispositivo da Lei Complementar Municipal número 3, de 21 de dezembro de 2010, que reestrutura os regimes próprios de Previdência Social do município de Campina Grande do Sul na forma que especifica. Artigo 2º. Na linha A do inciso 1º do artigo 15 da Lei Complementar Municipal de 21 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. 14% sobre o quantum da folha de pagamento dos servidores efetivos sujeitos ao regime próprio de Previdência Social do município de Campina Grande do Sul, Previcamp, não se levando em conta a remuneração não paga em virtude da situação funcional que se encontra o servidor, cujo percentual será elevado para 28%, por proposta do Conselho Curador, referendada em lei. Artigo 3º. O inciso 2º do artigo 15 da Lei Complementar Municipal de 21 de dezembro de 2010 passa a vigorar com a seguinte redação. Contribuição dos segurados ativos mediante recolhimento mensal do percentual de 14% nos salários de contribuição consignado em folha de pagamento. Artigo 4º. O inciso 3º do artigo 15 da Lei Complementar número 3 passa a vigorar com a seguinte redação. Contribuição dos segurados aposentados e pensionistas no percentual de 14%, incidente sobre a parcela que supere o limite estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social que se trata o artigo 201 da Constituição Federal para os segurados aposentados e pensionistas. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor em 30 de setembro de 2020, produzindo seus efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente, na data de sua publicação desta lei. Campina Grande do Sul, 28 de setembro de 2020, Camila Zanetti Vieira, prefeita municipal de exercício interino.
Justificativa. Tenho satisfação em submeter a apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Leis ou incluso o projeto de lei que altera a alíquota da contribuição previdenciária frente à promulgação da emenda constitucional número 103, 2019, de 13 de novembro de 2019. Como bem sabe, o artigo 9º, parágrafo 4º da emenda constitucional 103 de 2019 estabeleceu que nos regimes próprios da Previdência Social, a alíquota da contribuição previdenciária não pode ser inferior às alíquotas de regime geral da Previdência Social. Vejamos. Artigo 9º. Até que entre em vigor a lei complementar que discipline o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal, aplica-se aos regimes próprios da Previdência Social, que disposto na Lei 9.717, de 27 de novembro de 98, e o disposto nesse artigo. Parágrafo 4º. Os Estados, o Distrito Federal e municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à contribuição dos servidores da União, exceto ser demonstrado que o respectivo regime próprio da Previdência Social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral da Previdência Social. Nesse viés, a alíquota foi majorada para o importe mínimo de 14%. Importante destacar que o artigo 36 da emenda constitucional determina seus prazos de vigência. Assim, resta claro que as novas alíquotas de contribuição dos servidores obrigatoriamente devem ser majoradas no importe mínimo de 14%, mediante publicação de lei, tanto para a contribuição patronal quanto para a contribuição do servidor ativo, bem como dos segurados, aposentados e pensionistas. Ressalta-se ainda que a recepção da emenda constitucional, no que versa sobre as alíquotas, deve ser cumprida dentro do prazo de forma concomitante para o prazo de vigência imposta para a União, ou seja, 90 dias a partir da publicação da referida emenda constitucional, que ocorreu em 13 de novembro de 2019. Portanto, a alíquota 14% passa a valer a partir do 1º de março de 2020. A não adoção prevista na emenda constitucional 103 poderá acarretar, dentre outras, as seguintes consequências. A. Suspensão da emissão de certificado de regularidade previdenciária, CRP, pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o que proíbe o recebimento de verbas federais e estaduais. B. Suspensão de transferências voluntárias de recursos pela União. C. Impossibilidade de celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral dos órgãos ou entidades de administração direta e indireta da União. E D. Suspensão de empréstimos e financiamento por instituições financeiras federais. Dessa forma, não é uma faculdade da administração municipal recepcionar o contido na emenda constitucional número 3 de 2019, mas sim um dever de acolher imediato e ordens constitucionais. Isto posto, solicito a apreciação desse projeto de lei pelos nobres pares, o qual julgo de imediata aprovação. Aproveito o ensejo para renovar protestos elevados de estima em consideração. Campinas Sul, 28 de setembro de 2020, prefeita interina Camila Zanetti Vieira. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 8 de 2020 do Executivo, que passou a ser na Casa o projeto número 6 de 2020, que altera dispositivos da Lei Complementar Municipal número 3 de 21 de dezembro de 2010, que reestrutura o regime próprio de previdência social do município de Campina Grande do Sul. Em discussão? Senhor presidente, antes de votar aqui, já foi colocado e depois foi retirado, porque acabei conversando com outras pessoas de outros municípios, e daí passamos a informação, tanto para o Hernani quanto para o prefeito, ali que poderia ser prorrogado. Então, ganhou-se o quê? Mais um mês ou 2. Mas, infelizmente, não tem como deixar de não votar hoje, porque existe prazo. É uma emenda constitucional desde a reforma da Previdência Nacional que foi feita. Todos os municípios têm que aderir. O Ministério Público tem aqui parecer do Ministério Público, que tem que aderir. E daí depois vem lá, eu fui questionado por um funcionário até do município aqui, por que não usar as alíquotas, que variam de 7,5% até 22%. Só que, na própria lei diz lá, municípios que tiver déficit autorial não pode ter essa alíquota baseada no 7,5%, 9%, 12%, tem que ser 14%. Então, hoje, o Paraná, o estado do Paraná já foi votado, é 14%. Todos os municípios da região metropolitana, todos possuem déficit. Campina não é diferente. O que eu fiz?
para qualquer funcionário que quiser, qualquer pessoa, para depois não sair falando pelos cotovelos. Não estou falando que os funcionários falam pelo cotovelo, mas sempre tem um maldoso que tenta jogar, ainda mais assim, onde existem divergências por parte política lá. Vão tentar jogar depois vereadores, prefeitos, secretários contra os funcionários que ganham menos. Não existe a possibilidade no município de ser alíquotas diferentes de 14%. É lei federal, está aqui, amparado pelo Ministério Público, tem parecer. Então, o município, eu fiz um pedido para o prefeito e fiz um pedido para a Previcamp, o qual os secretários Zolé e o Hernani responderam prontamente. O município possui déficit. O que é déficit? Desde quando foi feito a Previcamp, nunca foi feito um plano desse para regularizar a Previdência e só arrecadando. De repente, um administrador comprava caminhão, de repente, o outro comprava um terreno, e de uns tempos para cá começou-se a... Mas comprava o terreno e o caminhão para o município, não era particular para eles, era para o município. O dinheiro ficava investido, mas em bens. Hoje, temos em torno de 95 milhões em caixa, e lá em 2054, que pode zerar esse déficit, se tivermos prefeitos para frente, ninguém está pedindo voto, ninguém está falando quem que vai ser os prefeitos, porque é 2054, vereadores, secretários, presidente da associação ali, da Previcamp ali, que tem a responsabilidade de ninguém mexer nisso que está sendo feito hoje. Vai doer? A gente sabe que vai doer. As pessoas ganham lá uma gratificação de R$100, ficam contentes hoje, mas não pensam na aposentadoria daqui 10, 15, 20 anos. Então, se a pessoa quiser se aposentar 10, 15, 20 anos, é assim que tem que ser feito. Não somos nós que estamos impondo aqui 14%, nós vamos judiar funcionários. Volto a repetir, é lei federal. Então, antes era arrecadado 614 mil com 11%, e agora vai ser em torno de 781 mil. Nem foi feito o cálculo lá dos 7,5%, 9%, porque o município não se enquadra. E não é pouco o déficit do município. Eu não vou citar valores aqui, por ser um documento até foi público, que veio da Prefeitura para a Câmara, mas está disponível aqui, tanto quanto o presidente, a mesa ou o próprio jurídico da Câmara, se alguém quiser, que faça um ofício e assim, se puder, eles vão divulgar. Então, voto sim pelos 14%, vai ser prefeito, vai ser vereador, vai ser vice-prefeito, vai ser secretário, vai ser operário, merendeira, todos vai ter o 14% de desconto. Não é o que ganha menos ou o que ganha mais. A lei é igual para todos. Parabenizo o doutor Zolé, o Hernani pela condução, todos os vereadores aqui por entenderem que deve ser feito isso hoje. É um peso para nós, sim, vai descontar do funcionário. Mas volto a repetir, que futuros prefeitos, administradores, pensem mais nos funcionários em dar aumento, não gratificação. Às vezes o prefeito sai idolatrado do município porque deu gratificação. O funcionário ficou contente 4 anos. Mas na hora de se aposentar, aquela gratificação que ele ganhou não valeu. Se hoje ele ganhava 1.000, teve 1.000 de gratificação, os 2.000 não vai valer nada, vai valer os R$1.000 que ele ganhou. Então, temos que cuidar muito isso aí. Se for subir lá para frente, que suba salário. Vamos tentar acabar com esse negócio de gratificação, o momentâneo. As pessoas não pensam lá no futuro, não pensam nos filhos, nas novas gerações. Contrata 10 funcionários, aposenta 1. Contrata 20 funcionários, aposenta 1. Então, hoje tem mais contratações do que aposentadoria. E o que isso ocorre? Déficit. Desde o cara que contas que deixaram de ser feitas pensando no futuro, só momentaneamente, e agora que veio esse impacto. Não é Campina Grande do Sul, não é único, não. Isso é lei do Brasil inteiro. Posso? Ah, tá. Bom dia, senhores vereadores, senhor presidente Felipe. Muito nos honra aqui a presença do Hernani, nosso presidente da Previcamp, e o secretário Zolé. E todos essas pessoas, inclusive essa Câmara, todos imbuídos no sentido de manter e preservar a saúde financeira da Previcamp também da cidade. A gente fica triste nesse momento de ter que taxar mais um pouco ainda os funcionários, porém, como bem disse o nosso colega Cleverson, não tem o que fazer. Então, para a saúde financeira da Previcamp é um pouco melhor. No entanto, a gente sente que muitos funcionários, de repente, podem não entender essa questão de aumentar mais um pouco ainda no seu desconto. Porém, também vou votar a favor, e já não tem outra saída, e a gente pede a compreensão de todos os funcionários, dizer que todos
estão, sim, preocupados nesse sentido. E Campina está muito bem financeiramente, suas contas controladas, e a Previcamp é muito bem administrada, e a gente segue nesse rumo. E obrigado a todos. Um bom dia a todos aqui presentes, aos nobres colegas e aos aqui presentes, como o Hernani, o secretário Zolé. O Hernani, um excelente presidente agora da Previcamp, muito preocupado com a questão aí da manutenção do equilíbrio atuarial da Previcamp. O que é muito importante a gente frisar é que a gente tem que pensar sempre no futuro dos próximos servidores que aposentarão, né? Agora, uma coisa boa para ser dito disso, que a princípio entende-se uma coisa ruim, uma taxação a mais sobre o desconto sobre o salário, né, para a Previcamp, é que isso também, conforme a gente havia conversado, né, Hernani, vai melhorar a média de contribuição. Embora o Cleveson também está certo, que as gratificações deviam ser integradas ali para o cômputo do desconto e também para esse salário, né, que você vai fazer a média dessas contribuições dos servidores na hora de calcular a sua aposentadoria. Então, essa taxação a mais, de certa forma, também melhorará a média de contribuição, e isso melhorará também a aposentadoria futura, né, Hernani? Então, como os nobres colegas já disseram, não tem como o Hernani também já tinha reafirmado, não tem como votarmos contra, porque é constitucional, e não tem como a gente deixar de votar a favor desse aumento aí da taxação aí dos salários dos servidores municipais. Então, só fica aí essa boa notícia, né, entre uma má notícia, uma coisa que muitos servidores vão entender ruim, porque vai descontar um pouco sobre o salário, mas futuramente vão colher esses frutos também. Só isso, muito obrigada a todos. Quero agradecer, em nome, posso até falar pelo Anderson aqui, das comissões, né, redação, quer dizer, antigamente redação e justiça, agora a nossa CCJ, né, e também o orçamento, e tanto a conversa com a administração, né, com o Hernani, da Previcamp, e o nosso jurídico aqui, do Dr. Michael, no que nós estávamos já em julho, né, discutindo esse projeto. Também quero destacar que o importe mínimo é de 14%, né, esse é o mínimo, poderia até ser mais, né, Hernani? Poderia ser mais, claro que a gente queria manter, de repente, o 11 ou menos, porque a gente poderia fazer o nosso próprio regime interno, o nosso regime como era feito antes. Né, uma hora, igual o Lucas falou, uma hora desconfortável, né, para falar em desconto, mas o Cleverson já bem disse, você tem que pensar também na aposentadoria lá para frente, é a parte positiva. E quero só destacar ali o artigo 9º e o parágrafo 4º da Emenda Constitucional 103 de 2019, né, ela estabelece o que está na justificativa, eu só quero destacar esse trecho, que estabeleceu que nos regimes próprios de previdência social, a alíquota de contribuição de previdenciária não pode ser inferior às alíquotas do regime geral, como acabei de falar, da Previdência Social. O artigo 9º, até que entre em vigor a lei complementar que discipline o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal. Aplica-se aos regimes próprios de previdência social disposto na Lei 9.717, de 27 de novembro de 98, e o disposto neste artigo. E o parágrafo 4º fala que os estados, municípios e o Distrito Federal não poderão estabelecer alíquota inferior. Né? Então, só quero deixar aqui a minha fala, que o que a gente está votando, a gente tem ciência, é constitucional. Né? A gente tem destacado aqui, Hernani e Zolé, porque não podemos deixar aqui que estamos no período eleitoral e que vão falar um monte de coisa, como já falaram em julho. Né? Então, a gente deixa bem destacado aqui que a gente sabe o que está votando, é constitucional, é legal, né? Sempre tem essa boa discussão entre o Executivo, né, independente da Secretaria, e também aqui com o Legislativo. Senhor presidente, ilustres vereadores, ao nosso querido presidente da Previcamp, Hernani, e ao nosso secretário, Alexandre Zolé, obrigado pela presença e sempre tão dispostos a estar discutindo e
e argumentando sobre os projetos de lei que são do interesse das pastas e também dos nossos munícipes. Eu acho que, só para reforçar, a gente sempre gosta de deixar nosso posicionamento aqui gravado, né, nas notas da casa, que não gostaríamos de estar votando, eu acho que nenhum de nós aqui gostaríamos de estar votando um projeto que taxasse, que cobrasse um imposto excedente ou um imposto um pouco maior nos rendimentos do nosso funcionário público, o qual a gente sabe tem prestado um grande serviço ao nosso município. Mas, como todos falaram, é uma questão constitucional aprovada pela Lei 103 de 2019, que pede um mínimo de 14% de taxação em cima dos salários. Até em várias pesquisas e consultas, a gente verifica que, graças a Deus, a análise que a gente chegou da Comissão de Orçamento e Finanças, Hernani, que, ao longo do tempo, o nosso município, junto à instituição que cuida da Previdência Social, a Previcamp, ela tem feito um bom trabalho de resguardo, de boa aplicação e conduta forte dos valores para estar prontificando a garantia do pagamento dessas aposentadorias ao longo dos anos no nosso município e dos nossos servidores que se aposentam. Existem estados ou próprio municípios que talvez tenham que taxar acima do 14%. Em pesquisa, eu encontrei, por exemplo, o estado de Goiás, que taxa 14,25% em cima dos seus dos seus funcionários efetivos que estão ali contribuindo. Então, a gente tem que olhar também a questão da importância de ter no município um bom trato com a Previdência Social do município e torcer que, acima de tudo, a gente consiga, ao longo do tempo, numa valorização, na possibilidade de crescimento do município, valorizar o funcionário público, como bem exaltou o Cleverson, dando uma condição cada vez melhor para que, em termos de salário, e também que isso evolua lá na época da aposentadoria para uma condição melhor de vida. Então, deixo aqui as minhas palavras para poder estar dizendo que essa casa está cumprindo algo que vem quase que imposto para nós a nível federal. Votação. Projeto de Lei Complementar número 8 de 2020, aprovado em primeira discussão e votação. Declaro encerrada a sessão e convido os nobres vereadores e presentes para a próxima sessão extraordinária, que será realizada em instantes.